Quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Polícia Civil de Garopaba elucida homicídio brutal no litoral sul catarinense. Segundo investigações, assassino amigo da vítima teria descoberto possível traição com ex-companheira. Bombeiros veteranos se reúnem no Paraná. Tradicional travessia de Guaratuba chega à 24ª edição. Pulseiras ajudam a identificar crianças perdidas nas praias de Santa Catarina e também do Paraná. Estados utilizam acessório para diminuir a preocupação dos pais. Uma notícia boa: Santa Catarina encerra 2023 com aumento nas doações de sangue. Crescimento foi de mais de 4% em relação ao ano anterior. Governo federal garante proteção aos Yanomamis. Cerca de mais de R$1 bilhão serão destinados à proteção do território indígena. Terror no Equador. Após invasão em canal de TV, polícia prende 13 pessoas. E você vai ver ainda, de praga aliada. Ave considerada inimiga dos cafezais vira prodígio na produção de um dos cafés mais caros do mundo, feito com as fezes do animal. Ficou curioso? Então fica com a gente porque o Pix News está só começando. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. A tradicional travessia dos bombeiros de Guaratuba chega à 24ª edição. A competição é uma forma dos veteranos de reencontrarem e também lembrarem dos tempos em serviço. Continência e abraços. Agora é hora de alongar antes de entrar na água. Assim foi mais uma travessia de Guaratuba. O evento, que reuniu cerca de 100 bombeiros da ativa e da reserva, tem como objetivo valorizar os veteranos e promover a confraternização. Então é um momento histórico de confraternizar, das pessoas novas entender toda aquela dinâmica que acontecia no passado, aquelas dificuldades do salvamento, que muitas vezes não se tinha equipamento, era tudo muito difícil. Então essas pessoas que estão entrando hoje precisam ter essa noção justamente para valorizar o que nós temos hoje de melhor, de equipamento, de estrutura. Então é um momento de alegria, de trazê-los de volta, trazê-los junto a nós. O pessoal vem do Paraná inteiro, nós temos aí de Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá. Então são vários guarda-vidas que contribuíram no passado e agora estão aqui para a gente confraternizar. Paulo serviu por anos na corporação, atuou em quase todas as frentes, inclusive nas praias, durante a temporada de verão. Agora na reserva não perde uma travessia, momento de rever os amigos de farda e colocar o papo em dia. Venho quase todos os anos e é uma forma que você encontra de reencontrar velhos amigos, como puderam ver por aqui. A travessia em si ela é bastante curta, mas a oportunidade que você tem de matar a saudade, conversar com aqueles teus colegas de farda, que ombrearam com você a ambulância, a BTR, Ser Florestal, mesmo operações verão. Tive a oportunidade de trabalhar aqui em Guaratuba como guarda-vidas, em Matins como guarda-vidas, e agora você vem como veterano, vê os jovens que estão ocupando os postos que um dia aqui foram seus também, Então você se sente muito em casa. O percurso de 400 metros foi concluído por todos. A prova é acompanhada por profissionais que garantem a segurança dos banhistas nas praias do litoral paranaense. Medidas que garantem a realização do reencontro há 24 anos. É uma união que não dá para explicar, é muito gostoso, uma união muito legal, que a gente vê colegas que já faz 10, 15 anos que não vê. Mas aparece, a gente se confraterniza, se abraça, lembra os velhos tempos, os tempos de praia, os tempos dos acontecidos, do que passamos, mas graças a Deus é uma união muito boa. E olha, gente, com esse início de verão escaldante e as praias lotadas, o número de crianças que se perdem dos pais na beira do mar está crescendo, até porque as praias estão cheias, representando um perigo a mais para os pequenos. E quem vem para o litoral nesta época, no verão, é piscar os olhos e eles somem na multidão. Uma pulseira no braço, identificando a criança, pode auxiliar na prevenção de acidentes e também ajudar a diminuir a preocupação. Uma dica simples, mas de grande importância: a criança portar alguma identificação. Em Santa Catarina, em todos os postos de guarda-vidas, há pulseirinhas de identificação como esta, própria para ser usada na água.
No último boletim da Operação Veraneio, o Corpo de Bombeiros catarinense divulgou um dado preocupante. Somente na última quinzena de 2023 foram registradas 658 ocorrências de crianças perdidas na praia. Esse número corresponde a um aumento de 25% em relação ao mesmo período da temporada anterior. No litoral paranaense, onde ocorre a Operação Verão Maior, por dia, mais de 1.000 pulseirinhas de identificação estão sendo distribuídas pelas forças de segurança estaduais desde o início do verão. No acessório é escrito o nome da criança e os nomes e contatos dos pais ou responsáveis, o que facilita o trabalho de busca caso a criança se perca, em especial nos dias mais movimentados na areia. Como a praia é muito cheia, né, as crianças se perdem com mais facilidade ali, até pelo fato de ter muitas pessoas, às vezes não reconhecer o guarda-sol, então acaba tendo essa dificuldade. Então a pulseirinha ela facilita nessa localização, né, porque consta o nome da criança e o telefone do responsável. Então essa criança, quando ela sumir, né, ali, que os pais se perderem ali da criança, a orientação caso alguém encontre essa criança assustada, levar até um ponto de corpo de bombeiros ou a um posto que tenha algum policial militar, para essa criança guardar com a equipe. Ela vai fazer a divulgação entre todos os policiais e bombeiros ali que estejam próximos e a família também. Ao mesmo tempo, perdi meu filho, não sei onde ele está, já procura ou o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar. Desde o início da operação, só o Corpo de Bombeiros localizou os pais de 390 crianças perdidas através das informações que constavam nas pulseirinhas. Eu vejo como uma segurança para gente que é mãe, que às vezes, né, num piscar de olhos eles saem das nossas vistas. É uma forma de a gente conseguir encontrá-los, né? Que tem o nome, tem o telefone, bem fácil. A gente sempre perde, né, de vista, porque eles são muito rápidos ali na praia. Então eu acho bem importante mesmo, sim, pela segurança deles, né? Acho bem importante. O governo federal anunciou nesta terça-feira que vai intensificar a luta contra a mineração ilegal, que vai manter uma presença permanente das forças de segurança no estado de Roraima, para então proteger o território indígena Yanomami. O chefe de gabinete do presidente Lula, Rui Costa, anunciou que o governo planeja destinar cerca de 1,2 bilhão de reais em ações para a proteção e segurança do povo Yanomami em 2024, por meio de um plano que será apresentado em 30 dias. A terra Yanomami tem enfrentado uma situação crítica há anos, devido às invasões dos garimpeiros em busca de ouro. Os indígenas os acusam de violar e assassinar membros da comunidade, enquanto os privam de um dos seus principais meios de subsistência, a pesca, ao contaminar os rios com mercúrio. O Planalto pretende instalar uma casa de governo em Roraima, que vai concentrar representantes de órgãos federais para adotar medidas prevendo a retomada do modo de vida e assegurando a proteção dos indígenas. As Forças Armadas foram mobilizadas para remover os garimpeiros em fevereiro do ano passado, mas muitas minas ilegais continuam operando. De acordo com o balanço dos órgãos federais, em 2023 houve 400 operações contra esses grupos ilegais, resultando na apreensão de 600 milhões de reais. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou nesta quarta-feira Dorival Júnior como novo técnico da seleção, encerrando uma longa novela sobre quem assumiria o cargo em definitivo. O técnico, que tem 61 anos, será apresentado na tarde desta quinta-feira, na sede da CBF. Dorival chega com a missão de substituir Fernando Diniz, que foi contratado em julho do ano passado como uma espécie de interino, já que Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, esperava contar com Carlo Ancelotti no segundo semestre deste ano, mas o italiano renovou o contrato com o Real Madrid. A estreia de Dorival Júnior está marcada para o dia 23 de março em um amistoso contra a Inglaterra no estádio de Wembley.
E os aeroportos de Santa Catarina registraram um crescimento recorde de passageiros no ano passado. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, o movimento foi de 7,3 milhões de passageiros, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. No quadro geral, o aeroporto de Florianópolis segue sendo o mais movimentado do estado, com 3,9 milhões de passageiros, seguido por Navegantes, com 2,2 milhões, e Chapecó, com 600 mil passageiros. E o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina registrou um aumento de 4,1% nas doações de sangue em 2023. Segundo o EMOSC, o crescimento é resultado de campanhas de conscientização abraçadas pela sociedade catarinense. Santa Catarina terminou 2023 com 160.597 candidatos à doação de sangue, um crescimento de 4,1% em comparação ao ano anterior. Esse incremento foi resultado de campanhas de conscientização sobre a importância da doação de sangue. Do total de candidatos, cerca de 135 mil pessoas efetuaram a doação. 5.123 foram doações de plaquetas por aférese, quando o sangue do doador é bombeado para um equipamento que separa as plaquetas para a doação, fazendo com que o sangue retorne ao organismo do doador pelo mesmo acesso venoso. Uma doação pode salvar até 4 vidas. Sempre tive vontade de doar, né? Não é a primeira vez que eu estou doando, eu já doei também outras vezes e eu gosto, né? E isso aqui serve para ajudar outras pessoas, né? Eu penso na outra pessoa que está precisando. No caso, poderia ser eu que estivesse precisando de sangue. Então eu venho doar porque eu sei que sempre tem alguém que está precisando de sangue. O primeiro ponto é realmente ajudar, né? Porque normalmente a gente vê campanha de doação e tem vontade de ajudar as pessoas, né? E o meu sangue também é O negativo, então é um sangue que ajuda muito, né? Que pode ser doado para todas as pessoas. Então eu sempre tive essa vontade de doar. Mas também tem outros benefícios, como tipo concurso público, né? Poder fazer concurso sem pagar, enfim, tem outros benefícios que a gente também pode usufruir da doação, né? É um incentivo para quem quer fazer doação ou quem tem um pouco de medo, enfim. Entre os doadores, mais de 52% repetiram o gesto pelo menos 2 vezes durante o ano, o que demonstra que os catarinenses compreendem a importância da doação de sangue. Isso, né, representa o que o catarinense entende que a doação de sangue é um ato de generosidade e de cidadania. Os nossos números realmente eles são bem significativos comparados ao restante do Brasil. Os tipos sanguíneos são necessários todos os dias, o sangue tem validade, é importante que as pessoas saibam disso e a gente coleta sangue com muita responsabilidade para não descartar. A nossa população catarinense, né, que tem uma origem europeia, vai predominar o tipo de sangue A e O. Positivo e negativo. Sempre o negativo na nossa população é bem inferior ao positivo. Então nós vamos precisar tanto ter pacientes nessa tipagem e precisamos ter os doadores para fazer as transfusões nesses pacientes. Agendar uma doação no EMOSC é simples. É só acessar o site do Hemocentro, hemosc.org.br, e conferir as principais informações sobre os requisitos para a doação, locais e horários de atendimento. Atualmente, cerca de 2,2% dos catarinenses são doadores de sangue, índice considerável em comparação com a média nacional, que é de 1,4%. Final do ano começa ali, já entre o Natal e o Ano Novo e vai até o Carnaval. Parece que só começa realmente, né? O ano só começa depois do Carnaval. Mas quem está precisando de sangue não tem Natal, Ano Novo, Carnaval. As pessoas que estão hospitalizadas, tem muito acidente, né? A gente recebe muito turistas, então a gente precisa ter o estoque de sangue normal para atender todo mundo com segurança. E a gente convida quem não é doador, né? Começando o ano, coloca lá nas metas do ano 2024 e se tornar um doador de sangue. E a seguir, entrevista exclusiva com o delegado de Garopaba, que fala sobre a elucidação do homicídio brutal ocorrido na madrugada da última segunda-feira. Assassino foi preso na noite de ontem.
Governo de Santa Catarina tem novos secretários. 4 secretarias e 2 empresas públicas têm troca no alto escalão. E as fezes do pássaro jacu, que se transformam em um dos cafés mais caros do mundo. É depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. E nós retornamos falando sobre o homicídio brutal que ocorreu em Garopaba, no litoral sul catarinense. O autor foi preso na noite de ontem. Segundo a polícia, o assassino já estava se preparando para fugir para outro estado. Na manhã da última segunda-feira, o corpo de um homem de 56 anos foi encontrado nessa servidão, no banco traseiro do próprio carro com várias marcas de violência. A Polícia Civil iniciou os trabalhos de investigação no mesmo dia e recebeu informação que na noite anterior, a vítima teria frequentado alguns estabelecimentos da cidade para comprar bebidas, acompanhado de 2 amigos. Após o recolhimento de imagens de câmeras de segurança e o depoimento de testemunhas, a Polícia Civil chegou à conclusão que o autor do crime era o próprio amigo da vítima de 42 anos, que após passarem a noite juntos, consumindo um grande volume de drogas e álcool, tiveram um desentendimento por o assassino suspeitar que a vítima tinha um caso com a esposa dele. Eles estariam reunidos, ele, o autor do crime, e mais um terceiro amigo deles, confraternizando, tomando, enfim, bebendo, e em determinado momento esse terceiro indivíduo que estava com eles foi embora e o autor golpeou a vítima, ao ponto com diversos golpes de faca, chutes, socos, e colocou essa vítima no carro dela e dirigiu até as dunas do Siriú, onde abandonou o corpo ali e voltou para casa, e depois empreendeu fuga. Segundo o depoimento do outro homem que estava com eles na mesma casa, ele teria saído pouco tempo antes das agressões começarem. A Polícia Civil acredita que ele tenha cometido o crime sozinho. O excesso de drogas favoreceu que o autor se tornasse ainda mais violento, deixando o rosto da vítima totalmente desconfigurado, arrancando inclusive um dos olhos do amigo. Ele ostenta alguns registros aí desfavoráveis pela prática de tráfico de drogas, outros crimes violentos também. Ele é um usuário contumaz de droga, então esses indicativos revelam um perfil mais agressivo por parte do autor do crime, o que nos convence de que ele teria sido capaz mesmo de matar da forma que matou o seu amigo. O autor do crime foi preso por volta da meia-noite de ontem. Já com as malas prontas e com a quantia de dinheiro, ele se preparava para fugir em direção a outro estado. Nós conseguimos um mandado de prisão preventiva e imediatamente deslocamos equipes na rua para localizar esse indivíduo. De fato, ele foi encontrado nas dunas do Siriú, dirigindo um veículo rumo à Estrada Geral BR-101. Com ele foi localizada uma mala com roupas e uma grande quantidade de dinheiro, o que confirma, de certa forma, essa intenção dele de escapar aí da ação policial. O assassino foi encaminhado ao presídio de Imbituba. A polícia aguarda a finalização do inquérito policial. O criminoso poderá responder por homicídio qualificado, com pena que pode variar de 12 a 30 anos de prisão. A gente precisa descobrir melhor como foi esses golpes, como ele iniciou esses golpes, se ele agiu para dificultar qualquer chance de defesa da vítima. Isso são elementos que a gente vai identificar ainda, mas certamente ele vai responder pelo homicídio qualificado. Só não sabemos aí quantidade de qualificadores por enquanto. E o governador Jorginho Melo deu posse nesta quarta-feira aos novos secretários do governo de Santa Catarina. O primeiro escalão sofreu mudanças em 4 secretarias e 2 empresas públicas, além do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
Na sede da Fiesc, na capital, tomaram posse os novos gestores de secretarias e empresas públicas do Estado. Vânio Boing assumiu a Secretaria de Estado da Administração. João Paulo Gomes Vieira vai comandar a Secretaria de Estado da Comunicação. Já Coronel Fabiano de Souza deixa o comando do Corpo de Bombeiros Militar para assumir a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. O deputado Carlos Henrique de Lima, ou Sargento Lima, assume a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Mudança também em empresas públicas. Renato Dias Marques de Lacerda assume a SC Parcerias e Mauro Luiz de Oliveira irá comandar o Instituto de Previdência de Santa Catarina, o IPREV. O governador Jorginho Melo falou sobre as mudanças. Todo governo, você começa jogando, é que nem um time de futebol. Aí você, no decorrer da partida, você vê que tem que fazer um ajuste, substituir algum jogador, enfim, é o que nós fizemos. De forma muito respeitosa, eu já agradeci todos os secretários que tiveram comigo, todos eles foram decentes, honrados, honestos, eu agradeci todo ele e a gente resolveu dar um ritmo um pouco diferente. E o técnico sou eu e a gente tem essa necessidade de estar atento e fazer as modificações que a gente acha necessárias. Com um novo quadro formado, projetos antigos devem ser seguidos e novos irão surgir ao longo de 2024, com a promessa do governador de que novas demandas sejam entregues. Esse ano vai ser um ano de muita entrega. O ano passado foi um ano extraordinário. Eu não tenho dúvida de que, com todas as dificuldades, enchente, tudo aquilo que passamos, a gente entregou muita coisa, universidade gratuita, 500 quilômetros de energia trifásica, 120 mil cirurgias eletivas e tantas, um concurso para 8 mil professores, 20 anos não se fazia, enfim, tantas coisas, incentivos fiscais, regimes diferenciados, toda semana a gente fez uma entrega, e isso nos deu muita alegria, né? E ajudando os municípios a superar. Pronamp agora dando dinheiro aos empresários que passaram por dificuldades, estão se reerguendo com a enchente. Enfim, então essa mudança eu considero um ajuste fino, um ajuste natural, que acontece e está tudo certo, e a vida que segue, e o governo vai tocar firme e forte tudo aquilo que a gente projetou, dentro do plano de governo e com a criatividade de cada cidadão. Homens armados com fuzis e granadas invadiram um canal de televisão no Equador ao vivo, em dia de terror no qual o presidente Daniel Noboa declarou o país em conflito armado interno, ordenando aos militares neutralizar as quadrilhas narcocriminosas que intensificaram os ataques. A polícia do Equador colocou fim à invasão de uma emissora de TV e prendeu 13 pessoas. Homens armados com fuzis e granadas invadiram o canal ao vivo em um dia de terror, no qual o presidente Daniel Noboa declarou o país em conflito armado interno. O presidente, de 36 anos, também ordenou às Forças Armadas a executar operações militares para neutralizar cerca de 20 grupos do crime organizado. A situação gerou pânico em várias cidades. O comércio foi fechado, as aulas passaram de presenciais para o ensino à distância até sexta-feira. O Equador vive noites de terror há 2 dias, depois da fuga de Adolfo Macias do presídio em que estava. Conhecido como Fito, ele é o chefe da principal quadrilha criminosa conhecida como Los Choneros. Situado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador deixou de ser uma ilha de paz para virar palco de guerra do tráfico. O país encerrou 2023 com mais de 7.800 homicídios e 220 toneladas de drogas apreendidas. Confrontos entre presidiários deixaram mais de 460 mortos. Além disso, os homicídios nas ruas entre 2018 e 2023 aumentaram quase 800%. Em nota, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro acompanha com preocupação e condena as ações de violência conduzidas por grupos criminosos organizados em diversas cidades do Equador. Chile e Colômbia também expressaram seu apoio ao governo do Equador e rejeitaram a violência. Já o Departamento de Estado americano informou que o governo dos Estados Unidos está extremamente preocupado com a violência no país. Chuvas torrenciais e tornados atingiram a costa leste dos Estados Unidos. 3 pessoas morreram.
O Serviço Meteorológico Nacional informou que as chuvas torrenciais e as rajadas de vento de mais de 80 km por hora afetaram grande parte da costa atlântica do país. As tempestades provocaram, inclusive, um desvio da aterrissagem do voo da vice-presidente Kamala Harris, que não pôde pousar na habitual base Andrews e teve que ir para o Aeroporto Internacional de Dulles, no estado da Virgínia. Enquanto isso, tornados arrasaram o sudeste do país, inclusive na Flórida, onde árvores foram derrubadas, edifícios foram danificados e telhados arrancados. Autoridades afirmaram que pelo menos 3 pessoas morreram em casos relacionados às tempestades em uma ampla zona de vários estados do sul. Mais de 890 mil clientes ficaram sem eletricidade no país na noite de terça. A ONU alertou nesta quarta-feira que a taxa de desemprego global vai aumentar levemente em 2024. A Organização Internacional do Trabalho destacou que o aumento das desigualdades e a estagnação da produtividade são motivos de preocupação. A projeção foi divulgada nesta quarta-feira pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É previsto que mais 2 milhões de trabalhadores busquem por ocupação em 2024, o que elevará a taxa de desemprego global para 5,2%, levemente superior aos 5,1% registrados em 2023. Em 2022, o índice de desocupação atingiu 5,3%. Segundo a entidade, a recuperação econômica após a pandemia da Covid-19 desacelerou e, junto a isso, as tensões geopolíticas e a inflação persistente também influenciaram. Em contraste, houve diminuições em outros países do G20, com quedas mais acentuadas no Brasil, Itália e Indonésia. Mas o crescimento global em 2023 foi ligeiramente superior ao previsto e os mercados de trabalho resistiram. A OIT destacou ainda que o aumento das desigualdades e a estagnação da produtividade são motivos de preocupação. A organização da ONU afirma que há alguns dados positivos, mas os desequilíbrios no mercado de trabalho estão aumentando. Segundo o relatório, apenas China, Rússia e México experimentaram um crescimento positivo nos salários reais em 2023. E Santa Catarina bateu recorde histórico na exportação de carnes em 2023. O estado exportou 1,85 milhão de toneladas de carnes, gerando receita de mais de 4 bilhões de dólares. Esse desempenho supera os totais de quantidade e receita registradas na série histórica desde 1997. O crescimento foi de 8,6% na quantidade exportada e de 5,3% na receita, em comparação com o acumulado do ano anterior. Santa Catarina foi responsável por 21% do total de carnes exportadas pelo Brasil em 2023, percentual superior ao registrado no ano anterior, quando a participação foi de 20,4%. O governador Jorginho Melo atribui o crescimento às boas condições sanitárias dos rebanhos catarinenses e à qualidade dos produtos. A secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência, Maria Fernanda Ramos Coelho, pediu demissão do cargo nesta terça-feira. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela negou que a demissão tenha relação com supostas divergências com o seu chefe, o ministro Márcio Macedo, e afirmou que chegou ao fim de um ciclo. A declaração foi dada ao Valor Econômico, mas nos bastidores se fala em farra das viagens. Tiago Pereira já está aqui comigo e é quem explica melhor este assunto. Tiago, boa noite, bem-vindo. Que coisa, hein? Pois é, boa noite, Andréia, boa noite a toda nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. É aquele assunto de sempre, gastando exageradamente o dinheiro público, sem controle desenfreado e ainda mais para uso particular, uso privado, o que fere ainda mais a honra de alguém como ela, ao que tudo indica, zela pelo dinheiro que não é seu, o dinheiro que é de todos. E a gente vai, como eu sempre digo, esmiuçar a partir de agora. Esse caso acende o alerta, pois o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União,
em representação assinada pelo subprocurador Lucas Furtado, pediu que a Corte de Contas investigue possível desvio de finalidade do recurso público do ministro, que era o chefe da Maria Fernanda, que a André falou agora que pediu demissão. Ao comprar aí viagens, passagens para curtir, sabe o que? O pré-carnaval lá em Aracaju, reduto eleitoral do político. Na representação, o subprocurador se baseia em notícias para dizer que Maria Fernanda Coelho pediu demissão do cargo depois de se negar a assinar a liberação de verba pública, isso mesmo, verba pública para a compra dessas passagens. Diante da negativa dela, o próprio Márcio Macedo teria assinado e liberado os recursos. Tem prova, tá ali. A Maria Fernanda foi presidente da Caixa por 5 anos nos governos anteriores do presidente Lula. E sabe, com certeza, muito bem, pelo que a gente vê, zelar pelo dinheiro público. Está aí mais um exemplo de desvio de finalidade e só uma amostra do que eles fazem com dinheiro público. E é de tudo quanto é esfera, tá? É da direita, da esquerda, do centro, é uma farra. O senador Cleitinho Azevedo, lá de Minas Gerais, que se elegeu mostrando nas redes sociais dele o descaso com o meu, o seu, o nosso, o dinheiro dele, defende com unhas e dentes o uso racional do dinheiro do pagador de impostos. E é visto com maus olhos por muitos parlamentares, colegas dele lá de Brasília. Talvez por isso, porque ele expõe esse uso exagerado, exacerbado, eu diria, do dinheiro público. Enquanto nossos representantes, em qualquer esfera, seja federal, municipal, estadual, entender que existem demandas mas muito maiores do que passagens aéreas para eles andarem para lá e para cá, para os cafés e lanches pomposos dos gabinetes de Brasília, não sairemos dessa cansada e desgastada crítica que nós, a imprensa e a população, viemos fazendo, inclusive nas redes sociais. Chega, cansa. Sempre temos que cobrar o que deve ser o mínimo dos políticos. É por essas e outras que eu não confio muito aí nesse discurso que muitos políticos fazem de não receber. Vereador não tem pagamento, não recebe, doa todo o pagamento. Pois se com salários e regalias muito além da realidade dos brasileiros, eles já fazem isso, vocês imaginem sem a remuneração. Sem falar nos voos oficiais em aviões da FAB, que se a gente for investigar, dá outra novela, outro comentário aqui. Eu até já fiz ano passado alguns comentários sobre isso. Portanto, gente, está na hora de os políticos acordarem, de a gente cobrar daqueles que a gente votou na rede social, manda um inbox, manda um direct, vê se ele vai te responder, porque não dá para gastar dinheiro assim. E ela fez muito bem. Não assumiu, porque certamente vem retaliações, ela é muito bem orientada de que pode sofrer uma série de retaliações, do alto escalão inclusive, mas preferiu não sujar a sua honra. Já pensou ela assinar uma ordem de uma passagem que ela sabe que é para o chefe dela e passear em Aracaju no pré-carnaval? Qualquer pessoa de boa índole, pessoa que tem caráter, faria o mesmo que ela fez, negaria e ainda pedia para sair. É aquele ditado, né? Os incomodados que se retirem. E ela fez exatamente isso. Se incomodou com a situação, pede para sair e agora que o governo investigue, o Ministério Público, o Tribunal de Contas certamente vai nos dar explicações sobre isso, porque se ela não poderia, já que era a terceira escalão da pasta, não quis assinar, certamente os outros dois anteriores também não, ele mesmo que fez o ato de assinatura e vai estar lá. Assinatura que eu digo certamente é digital, né? Hoje a assinatura digital que confirmou a liberação das verbas. Aí vão dar mil desculpas, teve o ministro das Comunicações que foi participar de rodeio, que foi fazer campanha em reduto eleitoral, que teve asfaltamento beneficiando a fazenda dele próprio. O Brasil é uma novela de desvio de recurso público e dinheiro público saindo pelas torneiras. Literalmente o país do carnaval. Tiago, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos.
Antes considerada uma praga nas plantações de café do sudeste do Brasil, o pássaro selvagem jacu e o seu prodigioso sistema digestivo tornou-se o principal aliado na produção de um dos cafés mais caros do mundo. Fazenda Camocim, Espírito Santo, Brasil. Aqui um dos cafés mais caros do mundo é produzido sob um modelo de cultivo agroflorestal. O diferencial é o pássaro selvagem jacu e o sistema digestivo dele. A ave parece um fazão e tem paladar fino. Come apenas os melhores e mais maduros grãos de café, que rapidamente são evacuados. O jacu não tem estômago, ele tem papo. A digestão dele é muito rápida. Então, dentro do papo dele, que ele comeu o café, tem outras sementes que ele já comeu também. Então, essas sementes, misturado com o café, faz com que o café absorva as características dessas frutas, a doçura, a acidez dessas frutas e entre para dentro do grão de café. Os excrementos da ave são coletados com os grãos de café incrustados em uma pasta negra, com a aparência de um pé de moleque. Depois de colhidas, as fezes são colocadas para secar em uma estufa. Em seguida, classificam e descascam cuidadosamente os grãos antes de colocá-los em uma câmara fria. O café extraído dos excrementos dessas aves representa menos de 2% da produção da fazenda. É vendido apenas sob demanda dos clientes, para evitar qualquer desperdício. O consumidor do jacu é um consumidor de produto exótico, né? Então é um cara que gosta de trufa, é um cara que gosta de vinhos diferentes, vinhos naturais, vinhos raros. É um cara que gosta de um aspargo especial, que gosta também da parte de sustentabilidade, né? No Brasil, o produto é vendido por mais de R$ 1.100 o quilo e ainda mais caro no exterior. O jacu era considerado uma praga, mas se tornou um aliado. A inspiração veio de um café indonésio feito a partir de excrementos de civeta, um mamífero semelhante ao mangusto, mas alvo de denúncias de maus tratos a animais em cativeiro. Ao contrário do jacu, que no Brasil cresce em liberdade. O jacu gosta muito de ficar nessa região porque é uma região que é muito protegida, é uma região que é orgânica, é uma região que é biodinâmica. A gente não usa química, não usa produtos transgênicos, não usa nada. É 100% natural. Então o jacu está dentro do habitat natural dele mesmo. Para os responsáveis pela fazenda, o futuro do café está no Brasil. Maior produtor mundial, o gigante sul-americano começa a melhorar o marketing envolvido no negócio. O objetivo é mostrar para o mundo que aqui é possível fazer o que ninguém tem. E a gente encerra o Piques News de hoje com imagens do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, que completa, neste dia 10, 85 anos de criação. O parque foi criado por decreto de lei em 10 de janeiro de 1939, durante o governo de Getúlio Vargas. Em 28 de novembro de 1986, foi inscrito na lista do Patrimônio Natural Mundial pela Unesco. Atualmente abriga centenas de espécies importantes para a biodiversidade brasileira. É também o lugar de um dos espetáculos naturais de águas mais lindos do mundo, as Cataratas do Iguaçu. É de encher os olhos mesmo, muito lindo. Mais notícias você confere no nosso site pixtv.com.br. E a gente se vê amanhã, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Até lá! Pix TV é conteúdo todo dia.